Olá, pessoal. Boa noite, na paz do Senhor. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje é dia 21 de junho de 2022. Nós estamos aqui novamente no canal Diário Pentecostal Historiano para mais uma live. E hoje a live é uma live muito importante, muito esperada, até pelo nome do nosso canal, né? Diário Pentecostal Historiando. Nós vamos receber uma pessoa que não sei se ele se considera assim, mas eu, como especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil, eu o considero como um divisor de águas na história da congregação cristã no Brasil, e vocês vão entender por que no decorrer da live. Sabe quem é? É o escritor autodidata Carlos Reinar. É um nome diferente, a gente também vai conversar sobre isso, que origem é esse nome chique. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho ele já está aqui com a gente, mas antes disso, já vão falando aí se o som tá ok, imagem ok, e vão deixando aí os comentários, dúvidas no final da live, assim que possível. A gente vai tentar responder, tá bom? Já dá uma olhadinha aí, vê se você é inscrito, se você não é. Eu não sei o dia que você vai estar assistindo, se é aí ao vivo agora, prazer, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se for no outro dia, outro horário, outro ano, também sejam bem-vindos. Já verifica se vocês são inscritos inscrito no canal, deixa seu curtir, compartilha, segue a gente também lá no Instagram, tá bom? O mesmo nome, Facebook, Instagram, Diário Pentecostal Historiando, tudo bem? Vamos ver quem já está aqui conosco: Geraldo Henrique dos Santos, o Felipe. O Felipe falou: a paz de Deus para todos. Eu tinha saído da CCB e domingo voltei para a CCB e agora estou cuidando do som da igreja. Que bênção! A gente vai conversar sobre isso também. Beatriz, benção, mãe. Minha mãe está aqui, gente. Minha mãe está aqui. Sem mais delongas, porque o assunto vai ser longo. A pessoa que eu vou conversar hoje, ele é da mesma idade que eu, é pentecostal, é da CCB da Gema, ó, sempre vai contar a trajetória. Eu sou da Assembleia de Deus, 40 anos, sempre da Assembleia de Deus. Nós temos algo semelhante, somos pentecostais, mas ele da CCB ou ele da CCB ou da Assembleia de Deus, e a gente vai conversar. Nós temos muitos pontos em comum, né? Então a gente vai conversar sobre essa questão da trajetória do YouTube. Ele é um youtuber muito conhecido, tá muito conhecido, tá beirando aí 700 mil inscritos, tá bom? Você vai conhecer ele já já, então vai deixando as perguntas aí. Ó, o Misael também está aqui com a gente, Misael Andrade. Gente, sem mais delongas, estou curiosa para conversar com o Carlos. Eu vou abrir a tela para ele fazer as considerações iniciais, depois a gente vai mandar ver no papo, na conversa, tá bom? Vou abrir aqui a câmera para vocês conhecerem. Seja bem-vindo, irmão Carlos. Convite, fiquei muito contente e lisonjeado aí das palavras da irmã a meu respeito. Deus te abençoe. Amém. Gente, vamos começar lá do começo, como vocês sabem. Eu sou historiadora, não sei se é porque eu sou historiadora, ou sou curiosa mesmo. Eu gosto de ir lá no Adão e Eva, lá atrás, para a gente saber com o que a gente está falando. Carlos, eu sei que você já tem 30 e tralalá de CCB. Mas você nasceu num berço evangélico? Conta pra gente a sua infância, a sua adolescência. Se você não nasceu, qual religião você era? Como foi a sua conversão? Conta pra gente. Então, eu nasci na religião católica, né? A minha mãe, ela me batizou na igreja católica, eu quando era recém-nascido. E, e no decorrer da vida da minha mãe, ela é uma pessoa assim muito sedenta pelas coisas de Deus, né? Pela palavra. Ela, na época, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade, ela foi convidada para frequentar os cultos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E foi lá que a minha mãe começou a trajetória dela na fé. Depois a minha mãe, tempo congregou na Assembleia de Deus Madureira. Depois não se batizou na Madureira. Foi para a Igreja do Evangelho Quadrangular. E lá ela se batizou na Igreja do Evangelho Quadrangular. Só que tanto na Assembleia de Deus Madureira quanto na Igreja Quadrangular, já naquela época, já tinha uma pedição de dinheiro muito grande. E como a minha mãe assim, ela tinha assim, uma condição financeira boa, ela pedia aquela petição de dinheiro, ela dava dinheiro.
E o pessoal, aí quando ela não dava, quando não pediam diretamente para ela. Aí ela começou a se sentir um pouco constrangida, né? E foi aí que ela começou a orar e pedir a Deus que mostrasse para ela um lugar para ela servir a Deus que não tivesse exploração, não tivesse pedição de dinheiro, né? Como ela estava vendo nas igrejas, né? Foi até que ela teve uma revelação, teve um sonho que ela entrava dentro de uma igreja e que essa igreja era dividida os lugares, as mulheres sentavam de um lado, os homens sentavam do outro, tinha umas estantes de colocar inários de música nos bancos do lado dos irmãos, e na parede estava escrito lá em nome do Senhor Jesus. Só que ela não conhecia, nunca tinha entrado nessa igreja. E a casa a congregação cristã da cidade ficava uma quadra, assim, da janela do quarto da minha mãe, dava para ver a fachada da congregação cristã lá embaixo. Foi até um dia que ela mandou, um dia de chuva muito forte, ela, com vontade de se congregar numa igreja, ela falou assim: vai lá e chama o pastor daquela igreja, que eu quero conversar com ele, eu quero saber daquela igreja lá. Aí eu fui lá, bati palma, aí saiu um senhorzinho, um velhinho, um pernambucano, isso do Rio Grande do Sul. Saiu, aí veio me receber no portão e falou: ô pastor, minha mãe quer que o senhor vá lá em casa. Aí ele falou assim: não, eu não sou pastor não, eu sou cooperador, aqui a gente não usa o título de pastor. Eu tinha 8 anos de idade. Aí ele foi lá, conversou um pouco com a minha mãe, falou um pouco da Bíblia com ela, aí chamou ela para congregar. Quando ela chegou na igreja, era a igreja que ela tinha tido a revelação em sonho. Aí ela ficou congregando na congregação. Aí congregou por 3 anos na congregação cristã. Isso aí 3 para 4 anos, quando eu fiz 12 anos, ela parou. Ela não quis mais da congregação, por quê? Porque ela começou a ver defeito nesse, defeito naquele, cidade pequena, sabe que congregaçãozinha, seja da Assembleia de Deus, qualquer igreja, de cidade pequena, tem fofoca, tem picuinha, tem de tudo, né? Sempre, em todo lugar. Todo Tem lugar. jeito. Daí ela começou a ver os defeitos lá, naquela época, né? No mês daquele, porque o fulano falou isso. Porque o irmão pregou isso no púlpito. Ela acabou parando. Aí num dia, um domingo à tarde, ela lá no Rio Grande do Sul, quem é gaúcho sabe que tem muita tal da mateada. Né? Mateada é um show que fazem na praça os domingos à tarde, o pessoal vai tomar chimarrão, tomar mate. Fala chimarrão, fala mate. Vai tomar chimarrão na praça vendo os conjuntos de música gaúcha tocar. E eu saí de casa e eu não lembro se eu falei pra ela que eu ia na igreja, que eu me arrumei e saí. E fui na igreja. Ela já estava parada há um bom tempo. Ela não congregava mais na congregação cristã. Aí cheguei na igreja, tava a cidadezinha pequena, quase pouquinho irmandade, poucos crentes da congregação ali. Aí eu cheguei lá, tinha um monte de carro de tudo que é lugar, de Santa Maria, São Cepé, carro de Santiago, tudo cidade da região. Cheguei lá, era um dia de batismo. Aí cheguei naquele batismo, quando o ancião desceu das águas, e um hino, eu com 12 anos, um hino tocou no meu coração. Quando eu vi, eu já estava dentro do tanque e desci as águas na congregação cristã no Brasil. Aí daí em diante começou a minha trajetória na fé lá dentro. Ai, que bênção. Muito bonita a história, viu? Ô, Carlos, você nasceu em qual estado? Nasci no Rio Grande do Sul, E hoje você mora? na região de Maringá. Ah, agora você está no Paraná. Nasceu no Rio Grande do Sul e É, está no Paraná agora. Certo. Ô, Carlos, é o seguinte, eu também tenho boa parte dos meus parentes, né, do lado do meu pai, eles são da congregação, e talvez por isso também eu reparava muito, além da minha formação, que eu acabo olhando mais, observando, né, a organização, e eu percebo essa distinção, além de todas as outras, né, congregação cristã, no Brasil, ela é muito organizada, né? Você vê pela manutenção, pela zeladoria. Tinha uma igreja próximo da onde eu morava, eu achava muito bonito. Na hora do culto, antes, já tinha os irmãos com aquele colete que tem aquela cor de segurança, assim, organizando estacionamento, carro. Eu acho muito organizada. E eu penso que meu público tem muita curiosidade de conhecer o dia a dia, porque eu já trouxe aqui assuntos sobre a CCB, mas na teoria.
Então agora a gente vai conversar Sim, sim. com o Carlos, ele vai contar, né? Ele que é lá de dentro, como que é o dia a dia, né? A primeira pergunta, a minha curiosidade, quais são os dias de culto? Quantas vezes tem culto por semana na CCB? E é um padrão no Brasil inteiro ou depende do estado? Depende da cidade. Por exemplo, se um bairro tem de segunda e terça, eles intercalam os dias de culto na cidade, né? Por exemplo, aqui tem 5 congregações, né? Na central da cidade tem culto na quarta, sábado e domingo. Que Numa legal! vila chamada Guaíra, tem na terça e no sábado. Na Vila Candeia tem na segunda e sexta. No Universitário tem segunda, eu acho que é segunda e sexta. Nas Candeias tem terça e sexta. No Jaracatiá tem quarta. Então eles vai revezando, entendeu? Por Dá para ir a exemplo, semana inteira, se você quiser, dá em para a outras semana inteira. comuns. Dá para ir a semana inteira Legal. outros comuns. Aí sempre deixam o domingo para as centrais, que daí Ah, toda a cidade vai lá, porque a congregação ela tem uma, tipo assim, quando não tem culto numa comum, o povo não fica em casa, o povo vai para outra congregar. Então o povo congrega bastante na congregação. O pessoal é acostumado a ir a semana inteira na igreja. bacana. E outra curiosidade, não é nem dúvida, curiosidade. Na Assembleia de Deus, né? Como você nasceu na CCB, eu na Assembleia, a gente tende a olhar para as outras com o nosso olhar, né? A gente tem a nomenclatura do pastor, uma pessoa que lidera, né, aquela comum, né, aquela igreja ali, congregação. Na congregação cristã não usa essa nomenclatura para esse líder. É o Não. ancião, toda comum tem um ancião, é isso? Na congregação ela difere, por exemplo, da Assembleia de Deus só na nomenclatura, né? Porque a congregação, né, os antigos falavam, não, Jesus é o sumo pastor. Tá, se Jesus é o sumo pastor, Jesus ele é o pastor-chefe. Sumo quer dizer chefe, né? Jesus é o pastor-chefe de outros pastores. Por mais que a congregação não use a nomenclatura pastores, mas os irmãos que presidem têm que ser pastores de ovelha. E a diferença da Assembleia de Deus, por exemplo, é que o ancião seria o pastor. O cooperador seria o presbítero, o evangelista, Legal. entendeu? E o diácono tem a função de, não sei qual é as funções do diácono na Assembleia de Deus, mas na congregação cristã, o diácono, a função dele é ajudar nas partes do serviço da igreja, a parte social, né, obra da piedade, tá incumbido ali junto com a administração para ver o que a igreja precisa e tal, né, fazer reformas e Ai, essas que atribuições, bacana. né? Os diáconos aqui na Assembleia de Deus, ô Carlos, fica como porteiro, organização, estacionamento, também faz tudo isso, a coleta de dízimos e oferta que a gente vai conversar também. Então, é semelhante, similar também. Nossa, interessante. Carlos, e como que se dá a escolha de um ancião? O ancião sente quem que vai falar, ó, esse irmão vai ser um ancião, ou vai ser um cooperador, ou um diácono? Como que se dá os cargos? Quem escolhe quem? Como que é? Só para a gente Olha, entender. no começo da obra da congregação cristã, sempre era prezado, primeiramente, o bom testemunho do candidato a exercer o ministério e Deus trazer alguma revelação. Por exemplo, um ancião mais velho precisa de um cooperador. Antigamente, o que fazia? Orava a Deus. E Deus trazia um irmão. Deus mostrava, não, aquele ali vai ser o cooperador ou aquele lá vai ser o ancião. Então, no começo do princípio, era por revelação. Hoje ainda existe, mas hoje existe o QI, aquele que indica, entendeu? Às vezes a pessoa é levantada, às vezes o irmão, o ancião fala assim, não, aquele irmão ali tem os dons, tem as qualidades, tem os requisitos que estão em 1 Timóteo, né? Marido de uma só mulher, um bom pai, uma pessoa mansa e tal, às vezes, e tem os dons espirituais, né? Aí indica aquela pessoa, é feita uma ficha, é levada em reunião, eles apresentam lá
pro ministério e é aprovado e é colocado, né? Tem uns que coloca porque é parente, isso aí tem em todo lugar, né? O Sim, com nepotismo tem em toda certeza. parte. Tem Mas jeito. na prática mesmo, né? Na teoria, tem que ser prezar assim o dom espiritual da pessoa, se ele tem bom testemunho, se ele é uma pessoa que compra e paga, se ele não tem problemas sexuais, se ele é marido de uma só mulher. Então é visado essas coisas. Como também tem, às vezes, alguém que apresenta porque é filho, porque é genro, porque é parente também. Tem tudo isso aí. Ah, legal, muito parecido realmente com a nossa. E a questão de hierarquia, Carlos, porque a nossa tem a sede, no caso, a central, e tem as congregações. Não sei se vocês têm pontos de pregações, onde faz o culto na casa de uns, Tem, e tem tem. essa hierarquia. Como que é essa hierarquia? Você diz ministerial? Ministerial, porque o Brás aqui fica em que lugar da hierarquia? Só para eu ter O, uma Bra- noção. o Braz seria a sede mundial da igreja. Ah, Né? Porque legal. a congregação ela é diferente das Assembleias de Deus, que vocês têm a convenção ACGADB, Sim. que é a convenção geral das Assembleias de Deus, entendeu? Que ela organiza aquela convenção fraternal das igrejas, né? Uhum. E cada Assembleia de Deus tem o seu campo, e cada campo ele decide, é soberano das decisões ali no campo, não é? Isso Na, mesmo, Carlos. na congregação existe, o BRAS seria a sede mundial, nós não chama, a congregação não chama de campo, chama de regionais. Aí tem as regionais, que tomam conta de várias cidades, tá? Legal. Aquelas regionais tomam decisões pelas administrações, tipo, tem as administrações, por exemplo, a minha cidade aqui é uma administração que tem 26 igrejas. Aí a cidade maior da região, por exemplo, Maringá é uma regional que toma conta todas essas administrações adjacentes, perto dali, né? E tem um Só que líder nessa região, que é líder cada, dessa região. cada região tem um conselho de anciães e tem um presidente, Que né? legal, não Só sabia que esse não. conselho, essas regionais, esses conselhos de anciães são subordinados ao Conselho Geral do Brás em São Paulo. Que bacana, não Entendeu? sabia, Carlos. Que É, legal. E eles têm reuniões também? tem. Eles se Reuniões reúnem frequentemente? no Brás, na sede mundial, é anual. Que E bacana. nas regionais, nas administrações todo mês. E nas regionais eu acho que é a cada 3 meses, eu não sei bem te explicar. Mas eu sei que tem na central do Brás, na sede, que é uma vez por ano. Nas regionais tem a cada 3 meses, sei lá. E as administrações têm todo mês. Ah, bacana. Você tem uma noção, Carlos, de quantos membros a CCB tem aqui no Brasil? Olha, Assim por cima? Olha, uns anos atrás estava em 2 milhões, mas parece que agora tem 5 milhões de membros e com mais acho que de 25 mil congregações no Brasil. Ah, que bacana, bacana. Gente, olha, tem tanta coisa que eu quero perguntar da CCB, da rotina do dia a dia, das mudanças que depois da pandemia eu notei algumas mudanças que a gente vai conversar aqui. Mas antes, eu vou conversar com o Carlos para a gente saber de onde te deu um estalo de YouTube e que ano que foi isso. Então, foi no ano de 2018. Ah, já Foi no ano. foi em 18, eu pensei que fosse Foi. antes. Não, foi 2018. Ah, Foi um tempo que eu passei assim, eu já vinha passando assim bastante depressão e ansiedade. E aí eu ficava triste, numa tristeza, numa angústia, né? Eu precisava fazer alguma coisa e materialmente a minha vida não ia para frente, não dava nada certo. Aí teve uma irmã amiga minha que falou para mim: Carlos, você é uma pessoa tão entendida das escrituras e na congregação você sabe que a gente não tem estudo bíblico. Seria tão importante você ir para a internet, você ir fazer um canal e explicar para o povo. Porque, por exemplo, a sua irmã até falou, por exemplo, eu sei que eu tenho que ir na igreja, eu tenho que cobrir a cabeça com o véu. Mas você pergunta para os irmãos, não, você tem que cobrir a cabeça com o véu. Mas por quê? Qual que é o fundamento por detrás das irmãs ter que cobrir a cabeça com o véu? Por que que na congregação não tem o dízimo e tal? E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer um canal. Aí fiz um canal. Um dos primeiros vídeos meu foi
sobre o dízimo. Por que, que a congregação cristã no Brasil ela não tem o sistema do dízimo? E aí eu fui fazendo um vídeo atrás do outro e foi indo até que o meu canal foi. As pessoas foram gostando do meu conteúdo e meu canal foi crescendo, crescendo, crescendo. E tá aí, 700 mil inscritos. Que bênção, parabéns. Gente, eu conheci o Carlos no YouTube e você, se não me engano, Carlos, foi um dos primeiros, se não sei, não posso bater o martelo, se foi o primeiro, da CCB no YouTube para tratar de vídeos nesses assuntos. Nesse sistema eu fui o pioneiro. Oh, eu acredito que sim De mesmo. trazer, de trazer as doutrinas da igreja, os costumes da igreja, explicando biblicamente na internet, fui eu. Depois outros começaram a fazer o mesmo formato que eu, né? Mas no Sim. YouTube eu fui o primeiro. Sim, pessoal, vocês percebem, né? A gente dá para perceber que o Carlos é uma pessoa crente, cristão mesmo, e tem uma consideração muito grande pela CCB. Isso é fato, né? Aí tem gente que pensa, como eu também tenho meu canal, sou da Assembleia de Deus, faço vídeos, muitas vezes criticando, tem gente que pensa que a gente não gosta, não, muito pelo contrário. É quando a gente gosta muito. A gente É, gosta muito, e quando a gente vê algumas coisas que não ornam, né, com os princípios bíblicos, é da personalidade da gente. A gente vai exatamente. falar. Isso não tem nada a ver que não gosta, que não ama, nada. Me diz uma coisa, quando você começou a ser criticado pelo seu trabalho e qual o perfil das pessoas que te criticavam? A, até eu vi um comentário aqui de uma pessoa que falou assim: ah, esse é o nervosinho do YouTube, eu quero ouvir o que ele vai falar das patadas que ele deu nos seguidores dele. Presta bem atenção. Como eu fui o pioneiro a vir na internet explicar as doutrinas da congregação cristã, mesmo eu trazendo conteúdo para ajudar as pessoas da congregação cristã no Brasil, eu era criticado. Que eu era mercenário, que eu estava vendendo a palavra de Deus, né? Que a maioria das críticas é em torno de quanto que eu ganho de AdSense no YouTube. As pessoas se preocupam com isso. Aí começaram a criticar desde o começo, quando me posicionei contra a tal da doutrina do pecado de morte da congregação cristã. Que até eu fiz um livro sobre isso aí, né? O nome do meu livro é Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados. Já foi publicado, Carlos? Foi publicado, tá? Pelo Você já Clube está dos com ele aí? Autores. Não, eu não tenho, porque toda vez que eu compro um pra deixar aqui, vem pessoas em casa e me levam embora. Mas isso Né? para o pessoal que quiser comprar, porque no caso eu vou querer. Onde a gente compra? Pelo Vocês Instagram entram seu? no Clube de Autores, o site Clube de Autores. Vocês procuram na Clube. internet Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados, vai aparecer o meu livro lá. Vocês vão entrar lá e tá disponível para venda. Tá, e voltando, desculpa, Aí gente, atrapalhando assim, porque eu me empolgo, é muita, muita curiosidade. é, Pode continuar. quando eu comecei a me posicionar contra o pecado de morte, que é uma doutrina enraizada na congregação cristã, você deve saber como é que funciona o pecado de morte, né? Sim, sim. Você é um jovem, teve relações fora do casamento, o ensinamento o ensinamento que vem desde os antigos era que essa pessoa pecou de morte, pecou espiritualmente e morreu. Meu Não tinha mais jeito Deus. para ela, né? Se é um irmão casado, adulterou, também tá morto, não tem mais salvação. Então eu comecei a bater contra isso aí, estando dentro da congregação firme lá dentro. Fui abraçado por muitos nessa causa e odiado por outros, que diziam que eu estava querendo trazer libertinagem para dentro da igreja, Não. entendeu? Que eu estava querendo colocar o pecado dentro da igreja. Aí até diziam, vai virar Assembleia de Deus, que a pessoa adultera e vai pro banco, fica um ano na disciplina e depois volta de novo. Só que eu sempre refutei isso, porque eu conheço pessoas da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus não tem essa questão do pecado de morte. Porque Não. o pecado de morte, o pecado de morte na CCB, agora que tá mudando, eles estão mudando a concepção, porque eu sei de reuniões internas deles, que eles já pautaram que isso aí é um equívoco, que eles têm que consertar isso aí. Só que eu deduzo, às vezes, que seja até mesmo por uma questão de que de até receio de serem censurados, né? Porque muitas pessoas até se suicidaram por conta do pecado e morte. Não, mas pensa, Carlos, Jesus amado. É, Dá uma crise de pânico, dá gente. A porque, pessoa pira e se mata. porque se mata, porque aconteceu um caso de uma moça que ela era organista na igreja, tocava órgão, né? Jovem, aí um rapaz chegou na escola, se encantou por ela,
e tentou ela, ele não era crente, ela dizia, não, eu sou crente, eu sou uma serva de Deus, eu não posso te namorar, você não é da minha igreja. Aí ele foi tentando, até que conseguiu namorar com ela e conseguiu levar ela pra cama. Sim, Aí, cidade, felizmente. aí infelizmente saiu o comentário na cidade, fulana pecou de morte. Aí chegou no ouvido do ministério da igreja, dos anciãos. Antigamente fazia isso, agora eles não fazem mais. E até uns 30 anos atrás fazia. O que fizeram? Os anciãos chamaram ela em reunião e falaram, ó, é verdade então que você pecou? Ah, irmão, eu caí em tentação e pequei. Então amanhã você vem no culto. Isso foi numa sexta. No sábado foi na igreja. Chegou lá, o ancião falou no púlpito. A partir de hoje, a irmã fulana de tal não é mais nossa irmã na fé. Porque ela pisou no sangue do Senhor Jesus e pecou de morte. Então a irmandade passa por ela, nem a saúde mais com a paz de Deus. Aí a menina chegou em casa, aí foram jantar, a mãe delas e tudo, a família toda crente da congregação, diz que foram procurar a menina para jantar, não achava a menina no quarto da sala, não estava em lugar nenhum. Quando foram ver, ela estava no fundo do terreiro, do quintal, empendurada numa corda. Ah, meu Então Deus. isso aí não é um caso isolado, entendeu? Já aconteceu muitas vezes isso aí. Então eu sempre combati essa questão do pecado de morte. Eles estão querendo mudar, mas tem alguns impedimentos que. Mas eu acredito que logo eles vão ter que vir a público, porque tem muito. Aí as pessoas que caíram nesses pecados e voltaram, eu tenho amigos que caíram em pecado sexual na mocidade, né, na juventude, e hoje casaram, têm filhos e estão até hoje sem liberdade na igreja. Oh, meu Aí entra a Deus. questão da Assembleia de Deus que diziam, né? Ah, mas vai virar Assembleia agora, a pessoa da Assembleia adultera, fica na disciplina um ano e volta. Só que eu costumo falar o seguinte, até em vídeos meus eu já falei. A Assembleia de Deus, eu conheço pessoas da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus não tem essa questão do pecado de morte. Porque não existe pecado de morte, existem pecados que geram morte. Pecados que se a pessoa cometer eles, não mudar do decorrer da vida, esses pecados podem levar ela à morte eterna, à morte espiritual. Por exemplo, a mentira é um pecado de morte, um pecado que gera morte, quer dizer. É um pecado que gera morte. Eu sou crente, eu posso ser pastor, posso ser ancião, posso ser o que for. Se eu permanecer numa vida de mentira, mentindo, enganando os outros, eu posso estar dentro da igreja, cantando, pregando, orando, fazendo o que for. Eu não vou ter salvação, porque eu morri na mentira. Essa pessoa Mesmo que não, não adulterou. mesmo que não adulterou. Porque tem pessoa que não adultera, mas mente, levanta falso testemunho do seu irmão, entendeu? É matador de alma, porque com a língua felina arranca uma pessoa do seio da igreja e essa pessoa acaba se desviando por causa de fofoca, passa a perna nos outros. Então, tudo isso são pecados. O apóstolo Paulo disse, ó, os beberrão não vão entrar no céu, aqueles que defraudam o seu irmão não vão entrar no céu, aqueles que humilham o seu irmão não entrarão no céu. Né? E assim vai. E a questão não é o pecado sexual não é o pecado mais grave como a congregação vinha crendo. E na Assembleia de Deus, eu conheço gente da Assembleia que tem 50 anos de Assembleia de Deus, ele sabe que se ele der uma puladinha de cerca, ele vai ficar na disciplina, mas depois ele volta. Mas essas pessoas, eu conheço gente de 50 anos de Assembleia que fala, ó, eu nunca adulterei, eu sei que se eu adulterar eu tenho, eu vou pra disciplina e depois eu volto, mas eu tenho temor a Deus. Então a questão do adultério é questão de caráter espiritual e caráter cristão, entendeu? Aí tem gente que fala, mas se liberar então, se tirar essa questão do pecado de morte, as pessoas não vão ter mais medo e vão adulterar. Vai adulterar só quem é filho do capeta, do diabo. Ou aquele que dá lugar pro diabo. Aquele que tem temor de Deus, que tem a sua vida na retidão, ele não vai cair no adultério. Sabe o que eu penso, Carlos? Que essa crença pode ter vindo até de uma maneira igual nós, como somos pais, né? A gente sabe das consequências de uma atitude do nosso filho, que ele vai se machucar, que vai dar prejuízo ali para ele, e a gente quer arrumar um jeito para protegê-lo. A gente sabe que aquilo vai fazer, fala, olha, não sei do que. Eu penso que foi nesse sentido. E hoje, pensar em tirar, as pessoas vão pensar que está liberando. Né? É isso mesmo. Mas né, a questão o pecado de morte é 2 pontos. Um deles é a má interpretação daquele texto, não sei se está, acho que é Ezequiel ou Jeremias, que diz que a alma que pecar essa morrerá, que era usado muito pelos antigos na CCB. E aquela interpretação errada lá de Hebreus que diz que aqueles que provaram dos dons espirituais, que provaram das coisas dos céus, se eles caírem, não tem que os levantem mais, porque Cristo já morreu por eles, não tem
não tem um segundo sacrifício. Ali as pessoas interpretam que é um cristão que cai no pecado, não. Ali E Hebreus está no falando. pecado sexual, no caso, só. Não está Só. falando que. O que está dizendo ali não está falando qual pecado que é. Ela nos fala, tem pecados que é para a morte. Por isso eu digo, por esses eu digo que não ore. Mas ninguém não está falando qual pecado. O único pecado para a morte é a blasfêmia do Espírito Santo. Exatamente. Hebreus está falando ali, aqueles que provaram dos dons celestiais e caíram, eles de novo vituperam e crucificam o Filho de Deus, e não resta mais sacrifício. Ali está falando dos judeus que largavam o evangelho para voltar para o judaísmo. Eles estavam crucificando o Senhor de novo e não tinha mais sacrifício. Não adiantava eles fazer sacrifício de animais, porque Jesus já foi o Cordeiro Pascual. Já foi o sacrifício. Ele se deu como um Cordeiro Santo, um Cordeiro sem mácula para a humanidade, para tirar o pecado da humanidade. Então é isso. Então existe essas más interpretações. E entra também nesse conceito que você falou do zelo, né? Eu acredito que no começo foi por uma questão de zelo, para proteger a igreja de entrar todo tipo de pecado e de imundícia na igreja. Exatamente. Entendeu? Ótimo. Aí começaram, então, por conta disso, as perseguições. O pessoal, como eu falei, eu não tenho 40, não, fiz 41 esse mês. Fiz aniversário esse mês, tenho 41. Eu nasci na Assembleia, né? Estou até hoje, e são fases, né? Eu tive uma fase que até pela minha imaturidade, né? Que eu comecei a ver o outro lado. Aí eu tive a fase que eu me escandalizei, eu tive a fase que eu me entristeci, eu tive a fase que eu me revoltei, eu tive a fase que eu me revoltei muito. Você se rebelou. Muito, sabe? Rebelei. E aí a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo os exemplos, conhecendo mais da história, e querendo ou não, a gente muda. Eu estava até falando para o Carlos, tem vídeo que eu tenho no meu canal que eu tenho até vergonha. Eu tenho, do destempero, você entendeu? Porque a gente vai amadurecendo. Destempero da forma de falar, o que falar. A história mas a gente tem que ter uma forma de se posicionar em relação ao conteúdo que a gente acha horrível, algum acontecimento, e a gente vai mudando. Você sente essa mudança também, Carlos? É que nem a questão agora, você sabe, né? Que o ano passado, em agosto do ano passado, realmente por causa dessa acidez dos comentários, né, que vi no meu canal, pessoas da CCB me xingando, aqueles que eram contra, que são contra a CCB, que tem uma galera aqui no YouTube que eu já falei que eu não tiro o mérito deles da crítica deles, que criticam a CCB, entendeu? Eu ficava no meio de dois lados. Daqueles que criticavam a CCB, que eram contra mim, e daqueles que eram tradicional na CCB, que era contra o meu conteúdo. Aí ficava aquela troca lá, ele tá. Porque tinha. Porque, por exemplo, teve vídeos de eu trazer aquilo que eu achava de positivo na CCB. Entendeu? Porque toda a igreja tem o seu lado positivo. E tinha vídeos que eu trazia algum questionamento, alguma crítica naquilo que eu vi que não estava errado, que eu achava que não estava certo, mesmo eu estando firme na CCB, congregando lá com toda a liberdade na CCB. Por exemplo, uma das minhas críticas era o pecado e morte. A outra crítica que eu tenho, entendeu? Que é zelo deles também, mas eu acho desnecessária a construção desses templos faraônicos. Entendeu? Essa coleta, porque lá como não tem dízimo, coletas, né? São coletas voluntárias, né? A pessoa dá o que sente. Então pede aquelas coletas para construir, aí constrói. Tem lugar aí que derrubaram igrejas boas, igrejas que tinham um certo tempo, né? Que para eles não estavam servindo mais, derrubaram e compraram terrenos em volta para fazer outra igreja maior. Então eu acho que se Jesus está voltando, se nós estamos no final dos tempos, não tem necessidade de construir templos mega faraônicos, tá? Não tirando também o mérito da CCB, que os templos da CCB são lindos. Você mora em São Paulo, você vê. Aí em São Paulo, cada esquina tem uma congregação cristã. Estão muito chiques, lindas. São lindas, são lindas. Então, só que eu acho que nós, nessa reta final, eu acho que isso é investir em outras coisas, mais no sentido espiritual. No sentido espiritual, investir no evangelismo, entendeu? Investir em enviar missionários para países aí que
que precisa, assim, de pessoas que falem do evangelho. Então, tipo, eu entrei nessas, né, eu fazia essas críticas também. Aí ficava, mas o Carlos Reinhardt tá em cima do muro. Uma hora ele bate na CCB, outra hora ele afaga. Claro, gente, ninguém a igreja, nenhuma igreja é toda perfeita e toda ruim. A gente tem dia que vai falar daquela parte, tem dia que a gente vai falar da outra, gente. Eu entendo você perfeitamente, entendeu? Aí chegou o tempo, o que aconteceu? Até no vídeo que eu falei da minha volta, eu não contei essa parte, tô contando em primeira mão aqui no canal de vocês. Então, começou ó, porque a congregação ela é muito uniformizada, ela é muito uniforme, entendeu? Por exemplo, o que o Brás falar lá em São Paulo, o Brasil inteiro, as congregações cristãs do Brasil inteiro, obedecem. E eu fiquei sabendo que o ancião presidente da congregação cristã, que é o irmão Cláudio Marsola, ele estava entrando em contato com o ancião presidente do conselho aqui do Paraná, que é em Apucarana, o conselho dos anciãos do Paraná em Apucarana. Diz que o Cláudio Marsola, ancião presidente do Brás, estava entrando em contato com o Conselho de Anciãos do Paraná, e esse Conselho de Anciãos do Paraná estava entrando em contato com o ancião presidente da minha região, que eles queriam me chamar numa reunião, e eles Fontes queriam... seguras, Carlos? Fontes Hã? seguras? Fonte segura. Fontes seguras? Sério? Ai, que estresse, meu Deus. Estresse. Aí diz que eles queriam fazer uma reunião comigo e me jantar. Literalmente me jantar numa reunião, porque eu tava fazendo vídeos criticando a igreja e que meus vídeos estavam demais. Aí o que aconteceu? Eu já tava já enfesado com as coisas que eu tava. Sim. Que eu ouvi, a gente somatiza, né? A gente vai somatizando. Tudo. Eu falei, sabe uma coisa? Eles não estão contentes com os meus vídeos? Eles querem me dar um fora, então antes eles me dão um pé na bunda, eu caio fora. Aí cai fora da congregação. A nossa síndrome de Pedro. Né, a gente... Eu vou te falar mais, viu? Você tá falando, o que você tá falando aí, rapaz, Deus falou comigo 3 vezes que eu sou um Pedro. Ai, Jesus. Entendeu? Porque eu sou Pedro uma pedra. Você é uma pedra. Pedro fazia, perdão a palavra, Pedro fazia as cagadas dele, mas Pedro fazia as cagadas dele, as burradas dele, porque ele amava demais o Senhor. Exatamente, eu sei. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu chutei o pau da barraca e comecei a largar o que era de positivo na congregação e comecei, só meter o maio. Eu sei como é isso. Eu comecei, aí eu fiquei 1 ano cacetando o ministério da igreja. Aí alguém pergunta, mas você voltou para a igreja, tudo aquilo que você falou é mentira? Não, não é mentira. Entendeu? Tem muita coisa que eu falei que eu não falei nenhuma mentira, tem muita coisa que eu falei que eu continuo posicionado, que eu não concordo. Mas o que aconteceu, irmã Silvana? Eu fiz o vídeo me desligando, a minha esposa é a 4ª geração na congregação cristã no Brasil. Eu praticamente vivi a minha vida inteira lá dentro. Um convívio social, um convívio espiritual. Eu nunca falei num vídeo meu, apesar dos problemas que existem administrativamente, eu nunca falei que a congregação não tem Deus, que Deus não opera lá dentro, que não tem um movimento espiritual lá dentro. O que às vezes eu falava é que a congregação tem muito dom espiritual e pouca Bíblia. Que devia ter mais culto de estudo bíblico para a igreja aprender, entendeu? Eu sou muito a favor do estudo bíblico. Inclusive eu falava, tem que ter uma escolinha dominical para as crianças. Porque tem os cultos de jovens e menores, que são cultos para a mocidade, para as crianças, no formato de um culto oficial, de um culto de adulto. E tem as crianças pequenas, precisavam de uma atenção maior e melhor. Há 15 anos atrás, eu falei para um irmão, nós tinha que ter escolinha dominical. Deus o livre, você é coisa de assembleiano, você é coisa de sectário. Não, entendeu? Aí o que aconteceu? Agora, em 2018, começaram o projeto das escolinhas infantis. Não é escola dominical, mas é como uma escola dominical. Me conta mais detalhes, como assim? Nós temos escolinha infantil para as crianças na congregação cristã. Todas as igrejas no Brasil têm um espaço reservado e lá tem as irmãs, a maioria são pedagogas, as irmãs fazem, por exemplo, a minha menina agora foi domingo, falaram sobre a rainha Esther, sobre Mardoqueu, sobre Amã, aí fizeram a coroa da Esther para as menininhas, fizeram o cetro de Mardoqueu, né, que do lindo, rei, gente! Né? Entendeu? Outra vez fizeram da Torre de Babel, aí fizeram uma Torre de Babel do papelão, coisa mais linda. Então estão fazendo isso. Em que momento? Na hora do culto? Um dia especial? Enquanto os pais estão lá dentro da igreja no culto, as crianças estão lá no lugar reservado, num salãozinho, com as irmãs lá. Ai, que bacana. Então, isso são mudanças que a gente vê que é pro bem.
entendeu? Sim. Então, o que que acontece? A minha menina apaixonada pelas escolinhas infantil. O meu menino de 3 anos praticamente não congregou, porque quando ele nasceu, aí congreguemos um tempo, a minha esposa não é aquela mulher de ficar a semana inteira batendo cartão na igreja. Ela é crente, muito fiel a Deus, mas ela é Mantém uma. uma frequência, Não, ela não ok, tem aquela né? frequência de todo dia, todo. Não. Ela vai, quando ela sente, fala, não, hoje eu vou congregar, ela vai. Aí o meu menino quase não. Aí entrou a pandemia, aí fechou as igrejas, a congregação fechou. E no meio da pandemia, quando voltou as igrejas, voltou os cultos presenciais na congregação cristã, foi que eu chutei o pau da barraca e falou: não vou mais na CCB e vou me desligar. O meu menino praticamente não foi na igreja. Aí meu menino de 3 anos, você vê se não é Deus, né? Deus usa das crianças. Aí meu menino ia lá no guarda-roupa e falava: pai, porque o meu menino não fala, ele não fala terno, ele fala eterno. Pai, eu vou pegar meu eterno, você pega o teu eterno e vamos na congregação comigo. Vamos na congregação. Aquilo me partiu o coração, porque eu tava com. Porque eu comecei a descer tanto cacete na congregação que eu comecei. Não era crítica construtiva, eu comecei a criar ódio. Eu sei como Entendeu? é isso, eu Você sei. fala pra mim, você já teve ódio da Assembleia de Deus, né? Lógico, oxi, eu sei tudo isso daí que você está falando. Então, você já passou Sei por isso. tudo. Aí eu comecei a nutrir aquele ódio, eu falava, eu não volto mais. Eu chegava a falar em vídeo, eu não volto mais. Só que eu falo aqui pra quem tá assistindo o vídeo, essa questão de dizer assim, eu não volto mais pra tal lugar, eu não faço mais isso. O nunca mais eu faço, o nunca mais é uma palavra muito forte. Entendeu? Porque você não pode falar isso. O que que aconteceu? Isso aí foi me doer. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero ir na congregação, como é que eu vou fazer? Aí eu pensava na vida espiritual da minha esposa e dos meus filhos. Entende? E o que que acontece, irmã Silvana? Por isso que as pessoas. Tá, eu não gosto de usar o termo desigrejado, porque eu já bati em cima dos chamados desigrejados. Hoje eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas, porque eu passei o que elas passaram. Sim, Porque 90% das pessoas hoje que estão no vulgarmente chamada desigrejados, que eu gosto de falar destemplados, pessoas que saíram dos templos, né, dos prédios, e dizem que estão em casa, estão servindo a Deus em casa, eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas. Só que o que que acontece? O que que levou essas pessoas a saírem? A decepção com as coisas erradas que elas veem na igreja. E eu falava nos meus vídeos, eu não volto mais, eu saí do sistema religioso. Depois eu fui cair em si e pensar bem, o que que é sistema? Sistema é um conjunto de pensamentos, um conjunto de regras abstratas que não se vê, mas são elementos que fazem uma sociedade, um movimento, um grupo de pessoas. Então, ninguém consegue sair do sistema. Porque se eu pegar e falar, hoje eu vou servir a Deus sem placa, por exemplo, igual o Mário Persona, né? O Mário Persona diz que saiu do sistema religioso e se congrega somente ao nome do Senhor Jesus. Se eu fizer isso, eu vou estar criando um sistema, mas fora do sistema. Então não tem como exatamente. você sair do sistema. Até o ateísmo é um sistema religioso. Porque eles estão em volta de Deus. Eles querem provar que Deus não existe, mas o foco central dos ateus são o próprio Deus, é o próprio Deus. Entendeu? Aí eu falei, não tem. Aí eu comecei a analisar. Falei, não, eu tenho que fazer, sabe o quê? Eu tenho que raciocinar. E eu ouvi uma pregação. Entendeu? Tem gente que sai da igreja, sai da assembleia, sai da congregação, sai da presbiteriana, e por causa da sua revolta, ele começa a ficar cético. Ele começa a não acreditar mais nos dons espirituais. Que nem tem um amigo meu, que tem um canal aqui no YouTube, que eu gosto muito dele, que ele era pastor da Assembleia de Deus, e hoje ele tá destemplado, ele não congrega em igreja nenhuma. Só que até então, com o passar do tempo, eu comecei a ver agora, ele faz vídeos criticando revelações. Pessoas que tiveram revelações. Então eu acho muito perigoso isso aí, entendeu? E uma coisa que eu nunca deixei de acreditar é nos dons espirituais, porque eu sou pentecostal e isso ninguém tira de mim. O que eu sou contra é exagero e papagaiada, profetada. Isso eu não concordo. Mas eu acredito no dom espiritual, nos dons de Deus. Acredito que existem homens com o dom da profecia. Acredito no dom de evidência de novas línguas, o dom de língua, a interpretação das línguas, visões, revelações, que isso é bíblico. Esses dons acompanharão a igreja até a consumação dos séculos. Mas para quem não crê, eu lamento. Mas para mim foi uma pregação que eu ouvi que me fez voltar atrás, dar uma marcha ré e voltar para a congregação, congregar, viver aqui
a minha localidade, porque um ancião da igreja tinha me aconselhado: olha, Carlos, se o Brás está desviando coleta, se o Brás está roubando coleta, se outra região o ancião está fazendo isso, está fazendo aquilo, deixa isso para lá. Serve a Deus, serve a Cristo na tua igreja como igreja local. Como a igreja local. Não olha para o que está acontecendo em outras regiões, se preocupa com a tua igreja, com o teu ministério. Teu ministério tem os anciãos, os cooperadores, os diáconos. O ministério local da tua cidade tem caráter? Preza por isso e vai congregar, vai servir a Deus com a tua família. Aí eu parei para pensar, falei: sabe uma coisa, eu tenho que ouvir esse conselho que foi me dado lá atrás. Vou voltar a congregar com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. E voltei, entendeu? E como sua esposa reagiu quando você falou que ia voltar? Como foi? Dê detalhes. Então, eu ouvi uma pregação que falou muito comigo. Falou tudo que eu estava passando. E aí eu peguei e contei, não contei para ela, contei para um amigo meu por telefone, por chamado de vídeo, e ele também estava meio parado aí na congregação, e teve as nossas épocas de nós conversar, e nós desceu o cacete na CCB. Eu nunca mais volto para ela, eu não volto mais, eu também não volto. Ah, congregação é isso, a congregação é aquilo. E nós dois, um alimentando o outro com veneno, né? Ô, Carlos, daqui a pouco a gente pede perdão para nossas igrejas, tá bom? Pelo nosso destempero, daqui a pouquinho. Aí eu ficava metendo o cacete de lá pra cá, e nós alimentando um ao outro. Eu não volto mais pra CCB. Porque o seguinte, o que aconteceu? Quando eu saí, a CCB não tinha tomado uma posição que ela tomou agora, que a graça de Deus não é a CCB, a graça de Deus é o sacrifício de Cristo, é a misericórdia, a salvação que está em qualquer igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus. Mas até então a congregação muito dizia: aqui é a graça de Deus, aqui é a graça verdadeira, as igrejas são seita. Aí eu falava assim para esse irmão assim: a congregação que é seita, porque ela se acha a única igreja verdadeira, ela é exclusivista. Eu falei: eu não volto mais para essa seita, eu não volto mais, ele também não volto mais. Nesse tempo que eu fiquei sem congregar, os irmãos do Brás se posicionaram e falaram: não, a congregação não é mais, nós não considera mais a congregação a graça de Deus. A graça de Deus é a misericórdia de Deus que está até em outras denominações. Aí já mudou o discurso. E isso foi incorporado nos estatutos da igreja. Então a congregação não é mais uma igreja exclusivista que se considera um caminho verdadeiro. A congregação agora, na teoria, e tem que ser na prática, ela é uma igreja que ela se considera que tem a graça de Deus sobre ela, e tem salvos nela e também tem salvos em outras igrejas. Aí eu ficava alimentando. Aí teve essa fase, deu com esse irmão amigo meu, essa fase. Aí depois tinha a fase que nós falávamos: rapaz, mas que saudade da congregação, que saudade dos cultos. Você é assembleano, você sabe. Né? Se você ficar afastado, você tem saudade da assembleia. Não tem como. Aí nós conversávamos e dizia: que saudade dos cultos, que saudade das orações, dos ajuntamentos ficar bandados nas casas e tal. Aí eu fui conversar com ele agora, né, uns semanas atrás, e ele falou para mim: Carlos do céu, vou te falar uma coisa. Eu tô voltando pra CCB. E eu já tinha ouvido a palavra que falou comigo, né? A pregação que tocou meu coração. Aí ele falou: tô voltando pra CCB. E eu falei: rapaz, eu vou te contar uma coisa que eu não contei nem pra minha esposa, mas eu ouvi uma pregação que falou comigo. A pregação falou assim, 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 na palavra, na pregação da palavra. Aí nós começamos a chorar na chamada de vídeo. Aí eu falei: então vamos voltar. Eu vou voltar. Eu falei: então eu também vou. Aí no outro dia minha esposa chegou do plantão, né, que era enfermeira. Ela chegou do plantão e falou: amor, é o seguinte, eu ouvi essa pregação aqui, e essa pregação me fez voltar atrás, eu vou voltar a congregar com vocês. Aí foi só choro, né? Choramos, entendeu? Deus visitou nosso coração, choramos bastante, e aí fui humilde, né? A gente tem que dar marcha ré, né? Com certeza. Meu carro tem. Eu sempre falei isso, Carlos. Ó, hoje eu estou pensando assim. Hoje é isso e isso. Amanhã ou depois eu posso saber de mais alguma coisa, refletir, tal. E eu posso mudar, eu não vejo problema nenhum de voltar aqui e falar: gente, não, eu pensava realmente assim, mas agora eu estou pensando assim. Normal, isso para mim é tranquilo para fazer. O que é importante, eu penso, Carlos, que a gente precisa, eu já falei em alguns vídeos, saber dividir a igreja sistema e a vida espiritual. Seria interessante se desse para deixar tudo emboladinha. Igreja, né, o sistema e a nossa vida espiritual. Mas, infelizmente... esse que foi o problema. Eu não consigo, Carlos. O meu problema foi esse. O meu problema foi
deixar a igreja espiritual de lado e começar a focar só nos erros da igreja e Exato. instituição. Exato. É aí que a Aí, gente tem que ficar esperto, gente. A aí o que cilada tá aí. acontece? Você começa a criticar, 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 você começa a se nutrir de ódio, ódio, ódio. Aí você sai da igreja e o que acontece? Presta atenção. Aí eu saí da congregação. Eu fiquei sabendo, irmã Silvana, de pessoas que estavam parando de ir na congregação por minha causa. E essas pessoas não estavam indo para igreja nenhuma. Então, quem que ia dar conta da alma dessas pessoas? Entendeu? Então, por exemplo, se eu falo mal da instituição, que eu acho que eu não tiro o valor das críticas, as críticas que eu fazia no começo eram críticas na palavra, críticas brandas. Depois que eu me enfezei, que eu comecei a A fazer, gente se contamina, né? A eu gente comecei fica. a me contaminar e fazer Sim, críticas ácidas. Eu tava mentindo nas minhas críticas? Não. Mas eu tava com muito ódio, muita acidez que chegava a escorrer o veneno no canto da boca. eu entendo. Entendeu? Entende? Então, o que Aham, acontece? Eu tava fazendo mal para pessoas. Você entende? Então, o que sim. acontece? Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Entende? Eu acho que a crítica ela é válida. Que nem essas pessoas que criticam, que tem canais no YouTube que criticam a CCB, eu tenho amizade com várias delas. Entendeu? Respeito. Só que eu, Carlos Reinar, se eu criticando a CCB estava tirando pessoas da congregação, então eu teria que dar então um alimento espiritual para elas. Ah, mas Exatamente. alimento espiritual é só na congregação, é só na Assembleia de Deus? Não. O alimento espiritual está aqui, ó. Você Tá tira na o Bíblia. suporte e deixa no ar, Só né? Fica que daí, o sem. que acontece? As pessoas param de ir na igreja porque o alimento espiritual não é só a pregação de um púlpito. Você pode se alimentar espiritualmente em casa, na tua leitura, no teu devocional particular. Mas a igreja é o que está lá em 10 de Hebreus. Não deixei de vos ajuntar de se congregar, como é costume de muitos, porque um ajuda o outro, um anima o outro. Isso que é ser igreja. É um alimentar a fé, a esperança do outro, quando o outro está desanimado, vai lá dar uma palavra de ânimo. Quando o irmão está meio se desviando, dá uma doutrinada nele. Entende? É isso que é ser igreja. E aí, essas pessoas, eu praticamente estava tirando pessoas da igreja. Eu não quero isso. A minha intenção nunca foi essa. Eu critico muitas vezes o sistema religioso, critico, mas eu nunca falei, ó, vocês saem do sistema e fiquem em casa, nunca. Porque eu sei que tem pessoas que elas não conseguem sobreviver num deserto sem o pão da palavra, sem estar junto com outras ovelhas. Porque uma coisa que eu sempre falo, ovelha distante do rebanho é presa fácil pro lobo. Exatamente. É que nem eu falei no meu vídeo. A pessoa pode se salvar, ela sem se congregar numa igreja, ela até se salva. Eu não vou dizer, eu não sou louco ao extremo dizer que a pessoa não se salva. Que a pessoa só se salva dentro de um sistema, dentro de uma denominação. A pessoa se salva sem congregar. Mas é como se ela estivesse atravessando o oceano num bote, num barquinho. Eu consigo atravessar da costa brasileira até a costa da África num barquinho? Eu consigo. Só que é difícil chegar até lá. Eu posso chegar, mas eu vou passar tempestade, vou passar vendavais, vou passar grandes ondas e vai ser perigoso o meu barquinho ir a naufrágio. Por que então que a pessoa então não faz essa travessia num transatlântico que é a igreja? A igreja de Cristo hoje é um corpo que é para um ajudar o outro a nesse rumo ao céu, Sim, eu entendeu? não me vejo não congregando. Porque tipo, Eu compreendo, viu, Carlos, as então, pessoas que saem, porque às vezes não tem estrutura espiritual. Por que que eu nunca saí? Desde pequena, eu já sempre li, fui na fonte do evangelho. Então, as coisas me irritavam tanto, mas sair não. Sair não. Eu ficava revoltada, mas sair não. Eu conseguia separar, olhava o sistema ali e a minha vida espiritual ali, aqui. Né? Era bom se fosse junto. Então, eu vou, as coisas que me incomodam. Hoje, eu não olho com ódio, eu falo, ai, meu Deus. Tipo assim, tem paciência com essas coisas. Eu falo, ai, tá bom, o vai. problema é que tem gente que acha que você, por exemplo, agora tem pessoas que acham porque eu voltei para a congregação que eu tô sendo conivente. Eu Não, não não tô tem nada a ver, gente. com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu continuo não concordando. Só que as minhas críticas já tava no final agora ácida demais. Tava ácida.
Então eu não estava fazendo bem para minha alma e eu não estava fazendo Sim. bem para outras pessoas. Você vai lá, se entrar no meu vídeo que eu fiz lá do meu retorno, Eu tem várias, assisti todinho. várias pessoas dizendo: ah, eu retornei para CCB. Agora o irmão voltou, eu voltei também. Você tá entendendo? A gente não tem a dimensão, Carlos, eu penso, de como a gente vai em lugares que a gente menos imaginava através do vídeo. Então Justamente. a gente vai falando dessa parte, mas a gente tem essa estrutura aqui. E muitas vezes a pessoa que está ouvindo não tem essa estrutura. Daí que é sempre importante, quando a gente falar, já colocar um suporte embaixo, né? É, eu Mas dou um é uma coisa suporte. nova. É, Porque, isso, por exemplo, exatamente. eu faço uma crítica na igreja, da instituição, eu saí da congregação, mas eu fiquei todo esse tempo em casa orando, buscando a Deus, me consagrando da mesma forma. Só que no final eu estava sentindo necessidade de voltar ao convívio cristão. Sim. E Faz muito bem, gente. tem Faz muito pessoas bem. nessa hora que não têm, às vezes, força de voltar e acaba se perdendo. Por exemplo, ah, você tem que sair. Tem youtubers aí que são contra o se congregar. Você sabe disso. Sim, Tem sim. canais que pregam contra o se ajuntar como igreja. Então, Uhum. se não é para se ajuntar como igreja, então esses youtubers, esses canais, tem que dar um alimento espiritual. Só que o que, que acontece? Tem pessoas que querem que você saia do sistema religioso, saindo da igreja, só que eles não têm nem um pão bolorento para dar para as pessoas que eles querem tirar da igreja. Eles não têm nem a bolota. Ó, até o filho pródigo foi pro mundo, saiu da casa do pai, ele teve a bolota dos porcos para comer. E tem pessoas que não têm nem bolota de porcos para dar para os outros. Então eu acho um perigo muito grande incentivar as pessoas a abandonar Olha, é o que eu sempre falo, Carlos, com todos os defeitos que todas as igrejas têm, que todas têm, ainda vale a pena congregar. Quantas vezes eu já fui destruída emocionalmente por provas diversas, sem energia já acabada. E Deus fala de uma maneira, e gente, a força que dá, vitamina nenhuma dá, terapia nenhuma dá, quando Deus te renova, e é naquele Verdade. nos cultos. Então tem problema, tem mesmo, gente. Tem mesmo. Onde tem gente, tem problema. Mas eu não abro mão. Eu não saio, eu só saio se me expulsarem. Entendeu? Porque realmente faz bem para a alma. Além da parte espiritual, tem a parte emocional, a parte social. Pessoas que professam a mesma fé que você. É muito gostoso, gente. Eu respeito quem é desigrejado, tal, mas eu, assim, nada a ver. Eu sou de igreja mesmo e gosto e acho que é positivo. Aí, então, sua esposa ficou bem feliz, Carlos? Graças a Deus, entrou paz na casa, paz na família. Porque eu tava tão envenenado que às vezes eu criticava uma coisa da igreja, ela dizia: não, amor, não é assim, é assim. Eu falava: ah, você tá defendendo? Você tá defendendo? Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que largar de mim e casar com um crente da CCB. Aí ela dizia: o crente da CCB eu já casei, que é você. Mulher sábia. Ela é sábia. Sábia. Deus Ela é. abençoe. Amém. Muito sábia. É. Ô, Carlos, Ah. outra coisa que eu reparei na CCB foi na pandemia. Foi assim, um marco, que foi a transmissão online Foi, dos cultos. foi. Meu Deus, Ei, eu me ei, se eu acabei. te falar pra você o negócio, você vai cair de costa da cadeira. Ah, me conta. A congregação toda a vida foi contra os meios de comunicação, de fazer culto em rádio, televisão e tal, né? E na pandemia, quando fechou as igrejas, o que eu pensei? Eu falei: eu vou fazer um culto online. Eu fui o primeiro a fazer o culto online pela congregação cristã no Brasil. Não creio, como? Eu peguei e anunciei em todas as minhas redes sociais: ó, vai ter culto online no meu canal. Aí eu coloquei lá, fiz a transmissão, culto online CCB. Deu 300 mil pessoas. Mas você estava dentro de uma igreja ou você fez um Não, culto em casa? não, Como? fiz um culto em casa. Que Cantei os legal! hinos, fiz oração, né? Como Que como gostoso! não tinha ninguém comigo, não abri a liberdade dos testemunhos, mas aí veio a palavra, deu 300 mil pessoas. Aí não deu mais ou menos, acho que uma semana, aí o Brás se posicionou para fazer o culto online, que foi um divisor de águas da igreja, né? Que eu achei muito importante. A congregação cristã estava perdendo grandes oportunidades de alcançar almas
que várias pessoas que não conheciam a congregação, que passaram a conhecer através dos cultos online, até se batizaram na CCB, através dos cultos online, procuraram, depois que abriu as igrejas, procuraram uma igreja na localidade para se congregar. Então foi uma coisa muito boa, eu achei um avanço muito, Foi. Eu vi, muito Carlos, valioso. o pastor, o pastor não, o ancião, é Cláudio Marsola. Cláudio É, Marcola. ele falou que quando começaram a transmitir, que provavelmente até depois da pandemia continuar, porque ele Não, teve não, testemunhos. na verdade eles diziam que iam, na hora que começasse os cultos presenciais, eles iam terminar. Mas eles viram Aham. que deu tanto fruto que Isso, decidiram. pessoas se convertendo de joelhos em casa assistindo o culto, que eles viram que é muito positivo, né? Vou te falar para você que teve casos aí de criança sendo batizada com o Espírito Santo Ai, que lindo, meu e Deus. conversão, várias obras bonitas, inclusive essa palavra que falou comigo foi de um culto online. Aí, tá vendo? Tá Olha vendo? que mudança, gente, que É, mudança. Ô, Carlos, eu queria que você. Eu sei que você vai ter muito ataque de pessoas te culpando por pessoas que saíram da CCB quando você estava sim. fazendo essas críticas ácidas, mas eu só lembro de uma coisa, de José e dos irmãos dele. Quando José foi vendido ao Egito, tal, toda aquela tristeza, aquela luta. Aí depois que passou tudo, ele se tornou governador, os irmãos veio na fome. O que que José falou para os irmãos dele? Não me peça perdão. Não, não, foi por atitude, não foi vocês que fizeram isso. Deus permitiu que acontecesse tudo isso para um bem maior. Então, teve os pontos negativos, as pessoas que saíram, ok, mas foi para um bem maior. Essa mudança de paradigma partiu sim de você, o povo Sim. aceitando ou não. Então, quantas pessoas essas saíram porque você falou, mas não foram sair para se matar, Às vezes, desiludidos, saíram. às vezes essas pessoas saíram porque eles já queriam sair e acharam Ex motivo e estão jogando nas costas do Carlos Einar. Só que eu falei, se eu exato. voltei, essas pessoas podem voltar também, ué. Não, mas Carlos, veja bem, se elas saíram por isso, não foram lá se matar. Pior é sair com aquela sensação de pecado de morte e morrer. Então, a É. sua Não, e atitude outra de se coisa, posicionar, isso tem gente mudou tudo. tem gente que fala pra mim, mas muitas pessoas pararam por sua causa. E o tanto de gente que já parou por causa de ancião carrasco, de ancião ruim, de E pastor quantas ruim na vezes que Assembleia de Deus. morreram já? E É, morreram, se mataram. E por morreram exemplo, sem salvação. na Assembleia de Deus, quantos que pararam, se desviaram por causa de pastor? Não é? Na Mas sabe o que eu congregação, falo? na Sim. congregação, quantos que não se desviaram por causa de ancião, de cooperador também? Aí, ó, não pode colocar. Eu falo, gente, não coloca culpa em pastor, isso e aquilo, não coloca culpa em mim. Por quê? Todo mundo tem um exemplar da Bíblia. Todo mundo tem acesso a uma Bíblia na internet, de Sim. graça, doa em todo lugar. Se você ler a Bíblia, você vai ver gente cheia de defeito. Não tem ninguém perfeito, perfeito só Jesus. Se você já tivesse lido a Bíblia, conhecer as Escrituras, você não ia se escandalizar por causa de A, B, C ou D. Ódio dá, raiva dá, ranço dá, mas perder a fé, não. Olha, pra você ter uma Então, ideia, você falou que o meu canal, ele ajudou muito em algumas mudanças na CCB. Claro que tem pessoas que já vêm de décadas fazendo críticas na congregação, inclusive tem um crítico, né, que até eu tenho bastante consideração por ele, que é o Ricardo Adam, que ele hoje não é, ele foi da congregação há muitos anos, hoje ele faz críticas, né? Mas teve muitas coisas que ele falou que eu acredito que tocou na moleira do Brás, dos anciãos mais velhos, da sede, eles deram mudar, tiveram algumas mudanças. No meu caso, né, por exemplo, a congregação, não sei se você sabe, mas ela ficou 110 anos fazendo a Santa Ceia, usando o cálice compartilhado. Um cálice só para uma igreja de 500, 600, até 1.200 pessoas, como é o caso a da igreja Assembleia era assim, você sabia, Carlos? Era era. antigamente A também. igreja do Jardim Santo Antônio, em Osasco, que tem 1.400 membros, já pensou uma igreja desse porte? Todo mundo tomando ceia, tomando a Santa Ceia num cálice único, compartilhado? Então o que aconteceu? Entrou a pandemia e começou aquela coisa lá. Porque como é que a congregação vai fazer agora? Fazendo a Santa Ceia num cálice único, com essa pandemia. Você pode ver lá, eu fiz um vídeo, se não me engano, em abril ou maio,
Eu falando lembro do seu vídeo. sobre a Santa Ceia, como que deveria ser feito. Eu falei o seguinte, eu falei assim, olha, quando o Senhor Jesus pegou o cálice e falou assim, esse é o meu sangue que foi derramado por vós, bebei dele todos. Jesus estava falando, bebei dele não é para beber do cálice, que às vezes era de barro ou de prata, não se sabe. Era para beber do conteúdo do cálice. Se for para beber, então beber do cálice, então tem que beber da O que lata ali, estava do lá. material. Exato. Então, Jesus ele apresentou o cálice e orou e falou: bebei dele. Não falou bebei nele. Jesus não falou bebei nele, no cálice. Ele falou bebei dele. O que o dele? O conteúdo do cálice. Aí eu falei: então o que os irmãos têm que fazer? Os irmãos, então, eles podem pegar. Não há pecado nenhum contra a doutrina, nem contra a palavra. A congregação, o que ela faz? Ela não ora pelo cálice. Apresenta, por exemplo, a jarra, né? E o Sim. cálice. Então, o que eles vão fazer? Eles pegam um cálice grande, aí eu catei na internet, fui caçar se existia um cálice com um biquinho igual de jarra. No Brasil não tem. Aí eu cacei no Google lá, eu cacei em outras línguas e achei um cálice, acho que russo, que era o cálice normal com um biquinho de jarra. Eu falei, ó, irmãos, é só usar um desse aqui, ó. Que daí os irmãos oram no cálice e divide depois em cálicezinhos individuais para a Irmandade tomar a ceia, a Santa Ceia. Pois o ancião da região ficou sabendo desse meu vídeo e mandou mensagem para mim. Irmão Carlos, manda o vídeo que eu quero ver. O ancião presidente, ele viu o vídeo. Aí o que aconteceu? O 2019 não teve. Não, 2020 não teve a Santa Ceia. 2021 voltou e eu não participei. Aí quando foi agora, uns 2 sábados atrás, quando eu fui na Santa Ceia, o cálice era igualzinho aquele que eu mostrei no vídeo. Não sei se eles mandaram, porque a congregação ela é muito organizada. Eu acho que às vezes ela mandaram alguma fábrica aí fabricar e distribuir para Sim. todo o Brasil. Que parece que as regionais elas têm os kits de Santa Ceia para E foi novas. inovação, gente, o que o Carlos fez? Não, ele foi lá Não, na Bíblia. na Bíblia. Embasamento bíblico, Aí gente. eu fui na Santa Ceia agora, esses dias atrás, e o ancião falou: ó, irmão, tem gente que fala, mas agora é copinho individual, não é mais cálice único. Aí o ancião falou: não, isso aqui não tem nada fora da O palavra. importante é o que está dentro lá do É o que está copinho, o que dentro, simboliza, né? é para beber o conteúdo do cálice, que é o símbolo ali, né? É uma coisa simbólica, mas a questão é essa aí. Então eu não digo que foi o meu vídeo, pode ser que seja, pode ser que não. Mas se eles fizeram da forma, acho que uns 2, 3 meses depois, fizeram da mesma forma que eu falei no vídeo, é porque, por certo, ou ouviram o meu vídeo ou eu estava bem acertado por Deus e guiado pela palavra. É porque você está muito envolvido, mas quem está de fora, Carlos, e ainda mais eu que eu trabalho com isso, analisando assim, você pode ter certeza que o seu trabalho pode aparentemente para algumas pessoas ter a parte negativa, mas isso aí perdeu um pouquinho, entre aspas, para ganhar. E É. muito mais. Eu vejo como positivo, tá? Não deixa que as críticas façam você. A parte ruim, às vezes, quando a gente exagera, tem um motivo, tem um porquê, e chegou no lugar positivo. Eu Você tem uma acredito ideia? que. Tem pessoas que comentaram no meu vídeo da minha volta para CCB que elas estavam paradas por outros motivos que não tinha nada a ver comigo. Mas por causa do que eu contei naquele vídeo, para elas foi um testemunho, foi uma experiência de vida, e elas acabaram voltando também. Estavam voltando. Sim, eu acredito sim que vai voltar muita gente, vai, né, vai crescer muito mais essa obra. E o Carlos, teve uma outra mudança que eu vi. Teve alguma reunião administrativa para a questão do rebatismo que não vai ter mais? Conta para gente essa novidade aí para gente, que é uma Então, mudança, uma quebra de paradigma, né? então a congregação, vocês sabem, né, que ela foi aí por mais de 70 anos exclusivista. Tá? Isso aí não tem como negar e dizer que é mentira, porque isso está impregnado na história da congregação cristã. A congregação cristã era chamada de pescadores de aquário, né? Que eles iam
pescar almas de outras igrejas já, crentes batizados e tal. Então, o que acontecia? A pessoa vinha da Assembleia de Deus, de qualquer igreja, e para ser aceito como membro da congregação cristã no Brasil, teria que ser batizado novamente nas águas. E tinha a questão de que, por quê? Não, porque a congregação ela é a graça de Deus, ela é o caminho verdadeiro, ela é o caminho de Jesus Cristo na terra. Então tinha aquele exclusivismo dela ser o caminho verdadeiro. Isso aí tá na história da igreja. Não vem dizer que é mentira minha, porque é. E eu já combatia isso no começo do meu canal, eu sempre combati isso aí. Entende? Então agora, o Conselho de Anciães, com essa pandemia, o Conselho de Anciães recebeu um integrante que se chama Luiz Carlos. Eu não sei o sobrenome, esqueci o sobrenome dele. É um ancião magro, grisalho. Ele é reitor de uma universidade de Minas Gerais. Luiz Carlos Euclides. Você procurar no YouTube o Luiz Carlos Euclides CCB, você vai ver esse irmão. Esse irmão, ele é teólogo. Entendeu? Teologia é uma coisa que era visto como um bicho de 7 cabeças na CCB. CCB era contra a teologia. E esse irmão Luiz Carlos, ele é teólogo. Depois que ele entrou no Conselho de Anciães, veio essa mudança aí sobre a graça de Deus. Aí veio os ensinamentos dizendo, esse ano, nos tópicos, porque a congregação tem essa questão dos tópicos, né? Todo ano sai tópicos de ensinamento aí pro Brasil inteiro. Isso que eu queria saber. Aí teve, então, mudanças consideráveis nesse tópico aí? Essa mudança desse tópico foi incorporada no Estatuto da Igreja. Então tá documentado, não é nada subjetivo, não. Não, foi lavrado em ata. Foi lavrado em ata. Então não tem mais rebatismo, não se exige rebatismo, não. Não, irmã, irmã Silvana. Ficou nesse ano, é porque eles têm que fazer uma coisa de cada vez para não assustar os crentes mais tradicionais que têm 50, 60 anos de CCB. Sim. Eles estão indo por parte. Esse ano ficou lavrado na ata e no Estatuto da Igreja que a congregação cristã no Brasil, ela não é a graça de Deus, que ela não é o caminho da salvação, que o caminho da salvação é Cristo, a graça é Cristo, e a graça de Deus, a graça de Cristo, ela está também em outras denominações que que prezam pela palavra de Deus e tem compromisso com a Bíblia, com as Escrituras. Então esse peso de exclusivismo, de dela ser a graça, já saiu. Aí uns ancião amigo meu já comentou que a questão do rebatismo vai cair o ano que vem, porque se continuar rebatizando, então é incoerência eu dizer que a graça de Deus está em outras denominações e essas pessoas de outras denominações vindo para a CCB têm que se batizar de novo. Tô entendendo. Tá caminhando, né? Tá Sim. Caminhando. É igual tem um amigo meu que era presbítero da Assembleia, hoje ele é evangelista, que ele tá um passo para pastor, né? E ele falava para mim, Carlinho, a minha família inteira assembleiana foi tudo para CCB e se rebatizou lá. Eu gosto da congregação, até eu teria vontade de ser membro da congregação. Mas eu era um drogado, eu era um mendigo, eu vivia no mundo do pecado. Jesus, através de uma irmã da Assembleia de Deus, me evangelizou, me tirou de lá, me levou para a Assembleia de Deus, me revestiu, me limpou, me lavou, me remiu, me batizou com o Espírito Santo, me encheu dos dons. E por que eu vou sair da Assembleia para a congregação e vou me batizar de novo se eu já sou um homem resgatado, um homem limpo, um homem transformado por Deus? Verdade. Então você vê que não tem lógica, entendeu? Então eu acredito que o ano que vem essa questão do rebatismo ela vai ter que cair. E diz que vai. Porque senão vai ser incoerente eu aceitar que a graça de Deus está em outras igrejas, que as outras denominações também servem a Deus, e a igreja continuar rebatizando essas pessoas. A não ser que elas venham de igrejas antibíblicas. Até na Assembleia de Deus, dependendo da igreja que vier, se não for... Por exemplo, essas igrejas da teologia da prosperidade... Eu, particularmente, eu não ponho muito fé no batismo dessas igrejas aí. Entendeu? Vai depender. Se as doutrinas principais daquela igreja forem semelhantes, forem como no caso da nossa, aí aceita-se. Se não, nem pensar. Outra coisa que eu acho que pode ser, isso é isso é eu que estou dizendo, que eu imagino que possa acontecer. Por exemplo, se cair o rebatismo, que não tiver mais o rebatismo, aí o que vai ter que fazer? Vai fazer como a Assembleia de Deus faz, por exemplo. Se você que é da Assembleia de Deus
Você quer membrar na Igreja Batista? Você vai pegar uma carta com o teu pastor, não vai? Com o teu pastor Isso, na carta de Assembleia de Deus mudança, é. e vai mandar para o pastor da Igreja Batista. Eu acho que Aí vai você ter que é ser. apresentado na igreja, É, não eu acho, batizado, né? eu acredito que vai ser desse jeito. A pessoa vai chegar no pastor e falar, irmão, o pastor, eu quero me congregar na Congregação Cristã no Brasil, lá não está rebatizando, mas eu quero a minha carta. Com certeza, acho que o pastor vai ter que dar uma carta. Porque também não vai ficar aceitando qualquer curva de rio, né? Porque tem pessoa que, em toda a igreja, tem pessoa que é tranqueira. Sim, E, sim. por exemplo, na Assembleia de Deus dá mau testemunho, apronta na Assembleia, aí vai para outra igreja. Aí chega na outra igreja, apronta, é expulso, vai para outra. Seria interessante mesmo essa questão da Então, carta, né? Evita isso daí. Ô, evita isso daí. Carlos, eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que vem aqui. Não é privilégio, estou sendo irônica, tá? Não é privilégio da Assembleia de Deus ocorrer divisões. Né? Você Uhum. sabe que a Assembleia de Deus é dividida em muitos ministérios. Uhum. Eu lembro que uns anos atrás ocorreu na CCB aquela divisão, Ministério de Jandira. Isso. Você pode falar quando se deu, por que que se deu? Como que é isso? É muito diferente essa Jandira? Inclusive, no começo, ela se dividiu em 2010, mas em 2013 eu cheguei a ir lá visitar eles e tal, sabe? Eu cheguei a Sim. congregar com eles em São E Paulo. qual é o perfil? Eles mantêm a liturgia? O que Então, tem de diferente? a Congregação Cristã Ministério de Jandira hoje se chama Congregação Cristã Apostólica, né? Eles não usam mais a Apostólica, deixa eu anotar aqui, tá? Congregação Cristã Apostólica. Uhum, Então, a divisão deles foi por quê? É como eu te falei, né? Tudo é subordinação. Administrações sendo subordinadas a regionais. O ancião, que era ancião de Jandira, acho que era o presidente do Conselho de Anciães de Jandira, na Grande São Paulo, ali, né? Em São Paulo. Ele levava o nome de 3 irmãos no Brás, porque daí, por exemplo, a Jandira é uma administração, uma regional. Só que para levantar anciãos, cooperadores e tal, tinha que levar o nome deles no Brás. Entendeu? uhum, Aí o que aconteceu? Esse ancião, Samuel Trevisan, levava o nome dos 3 pro Brás. Chegava lá, diz que tinha um ancião de Osasco que batia na trave, não aceitava. Diz que o Samuel ficou levando esse nome desses 3 irmãos para levantar como ancião em Jandira durante 5 anos. E toda vez esse mesmo ancião de Osasco, junto com os outros anciãos, batia na trave. Aí o que o Samuel Trevisan fez? O Jorge Cury, que era o presidente da igreja na época, o Jorge Cury viajou para Portugal. Não estava no Brasil. Aí o Samuel Trevisan convocou uma reunião na administração da Congregação Cristã no Brasil da cidade de Jandira, convocou todos os anciãos, o ministério, e falou: olha, de acordo com o estatuto, nós estamos aqui em tantos anciãos, nós somos um conselho de anciãos, então nós vamos orar por esses 3 irmãos, apresentar eles e vamos ordenar eles anciães. Fizeram isso sem o consentimento do Brás, porque o presidente, que já faleceu agora, né? Na época estava em Portugal. O Samuel Trevisan levantou os 3 para ancião. Ordenou com imposição de mão os 3. Os 3 que eram cooperadores, depois foram ordenados anciães pelo Samuel. Quando o Jorge Cury ficou sabendo, ele ficou possesso. Aí o irmão Jorge Cury chegou no Brasil e chamou esses 3 anciãos e falou para eles assim: olha, vocês não são oficialmente anciães da Congregação Cristã no Brasil, porque vocês foram apresentados à revelia do Brás, sem o consentimento do Brás. Ou vocês voltam como cooperadores nas suas igrejas, ou vocês vão ser exonerados do ministério. Aí os 3, teve um deles que chegou até a atender batismo, porque na CCB, batismo, ceia, é só o ancião que preside, que atende. uhum. E teve um deles que atendeu até batismo e santa ceia. Aí o Jorge Cury mandou, aí os 3 foram humildes e voltaram para os seus ministérios, continuaram como cooperadores e abriram mão da ordenação que eles receberam do Samuel Trevisan. Aí a Uhum. questão do Samuel era o Samuel, Trevisan João Marques de Oliveira, cunhado do Samuel, e o irmão Otoniel Ribeiro, os 3, na verdade foi o João Marcos e o Samuel.
teve uma reunião no Brás, em São Paulo, parece que sem eles, e eles foram cortados de ancião da congregação cristã no Brasil. Aí deu um rolo muito grande, porque não chamaram eles para conversar. Aí resultou que eles começaram, já que eles foram destituídos do ministério de ancião, não era mais nada na CCB. Mas tipo caíram da graça, não podia fazer mais nada. Nada. Eles não podiam fazer nada. Foram, na linguagem da Assembleia de Deus, excluídos. Foram excluídos, isso mesmo, foram excluídos da igreja. Aí os dois começaram a fazer cultos. E em Jandira, na cidade de Jandira, tinha muita gente a favor deles. Uhum. E aí eles começaram a fazer culto e o povão começou a congregar com eles. Aí que eles decidiram a fazer a congregação cristã no Brasil, Ministério de Jandira. Aí deu rolo na justiça, a congregação entrou em cima, aí eles tiraram no Brasil e começaram a usar a congregação cristã, Ministério de Jandira. Aí ficou essa peleja deles todo esse tempo. A princípio, o Ministério de Jandira seguia o mesmo padrão da CCB. Depois eles começaram a mudar. Algumas coisas. Umas mudanças que a congregação não é acostumada, que isso aí dar oportunidade das irmãs pregarem na igreja. Ah, tem isso? Tem. Aí as irmãs começaram a ter liberdade para pregar. E pelo que eu vi, Carlos, até tocar instrumento, a não ser órgão. Até hoje a congregação cristã no Brasil, eles não liberam irmãs para tocar instrumentos de sopro, de cordas e tal, só órgão. Uhum. Só que existe aí uma luta muito grande, tem muitas irmãs lutando que querem entrar na orquestra. Jandira pode tocar, né? A Jandira pode. Na congregação cristã no Brasil, as igrejas que é ligada no Brás, por exemplo, a congregação cristã da Argentina, que é ligada no Brás, Bolívia, todas essas igrejas aqui do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul, do continente do Sul. Isso. Todas as igrejas, as irmãs tocam instrumento de outros instrumentos a não ser órgão. Aí fica sabendo por que lá pode e no Brasil as irmãs não podem. Aí o Samuel Trevisan colocou as irmãs para tocar na igreja dele. Na igreja pode tocar. Ele não achou embasamento bíblico para contrariar isso, para proibir. Pra contrariar, né? Entendeu? Aí a Jandira começou a decorrer. Aí o que aconteceu? O problema da Jandira foi que na época eles não prezaram muito pelo testemunho dos irmãos que estavam vindo. Por exemplo, um exemplo. Eu não vou citar nome aqui, mas aconteceu muito. O ancião lá na CCB adulterou, aí depois saiu com 3, 4, 5, 15, 10 mulheres. Aí foi lá na Jandira, Samuel Trevisan colocou como ancião. Aí foi pegando. Teve muita gente, né? Teve muita gente boa, de bom testemunho, como também teve muita gente sem testemunho que foi colocado lá do ministério. Aí começou aí da Jandira, da congregação cristã Ministério Jandira, aí começou um negócio que a congregação em 110 anos, se teve 5 dissidências, foi muito. E a Jandira, de 2010 até agora, meu Deus do céu, acho que já teve mais de 30 dissidências. Ah, lá mesmo? Eles se dividiram? Fragmentou em vários tipos. Tem congregação cristã nacional, congregação cristã independente, igreja e congregação cristã local, congregação cristã Ministério Paraná, congregação cristã renovada e assim por diante. Meu Deus do céu. Gente, olha, tô aprendendo muito, matando muita curiosidade, tá bom, gente? Carlos, tem vários comentários aí no chat, mas eu tenho uma curiosidade. Daqui para frente, como você vê a sua vida institucional na congregação, profissional, no YouTube? Quais projetos? O que você está idealizando para o seu futuro? Bom, a minha vida, no tocante à minha vida espiritual, é congregar com a minha família, entendeu? E defeito tem em todo lugar. Procurar focar na educação espiritual da minha filha e do meu filho, ajudar a minha esposa na caminhada na fé, ela me ajudar, eu congregar, que aqui na minha cidade eu sou muito bem recebido, muito bem abraçado pelos irmãos, me receberam muito bem no meu retorno, e tocar para frente, entendeu? Não vou focar mais em ficar instigando os erros. Eu posso comentar alguma coisa numa questão assim construtiva, tudo bem, mas sem aquela acidez, né?
E profissionalmente no YouTube, continuar com o meu canal, porque o meu canal, o Irmã Silvana, ele começou focado, que nem eu falei, para ajudar o povo da CCB. Hoje o meu canal ele saiu da bolha e ele tá aí, ultrapassou barreiras, tem ultrapassado países. Meu canal é interdenominacional, tem pessoas de várias Sim. igrejas. Você já E essa, fez o que tinha que ser feito, pode saber nesse sentido. Foi um divisor de águas e agora ele está com esse rumo diferente. Muito tra bom, por sinal. trazer um conteúdo assim mais reflexivo, mas não ácido, entendeu? Trazer um conteúdo espiritual que edifique, né, os inscritos do canal. E esse é o meu desejo, né? E rumo a E 1 o milhão. povo está gostando, graças a Deus. Está crescendo bastante, Graças né? a Deus. Graças ao bom Deus, o meu canal tem tido assim um crescimento exponencial. Por certo, as pessoas assistindo os meus vídeos, elas se familiarizam comigo, né? Elas se vê ali, né? Alguma coisa assim em mim que chame assim, que se familiarize com elas, né? Sim, E é eu um tenho que ser humano que se irrita, que se cansa, sabe que voltar erra. atrás, sabe E se reconhecer. É um ser humano. é isso aí. Se humanizou. Se Muito humanizou. obrigada, viu, Carlos? Muito obrigada. Você tem projeto para mais livros, escrever mais ou não? Não pensou nada nisso, por Olha, eu enquanto. vou te falar uma coisa para você. O meu canal, para quem o pessoal pensa que é só sentar o bumbum na cadeira, ligar a câmera e gravar. Olha, eu tenho que pesquisar a pauta que eu vou falar. Eu faço meus vídeos todo roteirizado, roteirizado mesmo, e depois eu gravo, depois eu tenho que editar. Eu O vou te povo falar não porque, faz ideia, né? O povo não olha, faz ideia. tem vídeo de 12 minutos. Já aconteceu de vídeo de 12 minutinhos, 12 minutinhos. Eu começar 11 horas da manhã e acabar o vídeo 9 horas da noite. Eu sei como é isso. Você sabe, você é Exatamente. youtuber, você sabe como que é. Exatamente. Então, Gente, toma um tempo, suga, gente. sugar energia é uma demanda mental, é uma extração mental muito grande. E então eu tenho vontade de escrever mais livros, mas quem sabe mais para frente se eu conseguir uma pessoa aí contratar alguém, que existe, tem pessoas que se Sim. voluntariam para receber, para editar Uhum. vídeo e tal. E na verdade também eu sou chato, viu, irmã Silvana? Eu gosto de eu editar meus vídeos. Porque tem vezes que eu tô gravando, eu erro, eu falo a minha dicção trava, o meu trabalho é. Sim. Aí eu sei aonde que eu tenho que cortar, eu corto certinho, aí às vezes ninguém percebe, e às vezes, Isso mesmo. entendeu? E às vezes eu dou cada gaguejado gravando, que eu tenho até vergonha de mandar para uma editora e vai rachar o bico, entendeu? Então eu gosto. Então, no momento, eu tô sem tempo mesmo. Eu sou um cara muito desorganizado, falar bem a verdade pra você. Eu tinha que ter uma planilha, ó. Levantar pela manhã, um exemplo. Pesquisar a pauta, fazer o roteiro, gravar, à tarde fazer tal coisa. Não. Por exemplo, tem vezes que eu fico procrastinando o dia inteiro. Aí é 4 horas da tarde, eu quero fazer, aí eu vou fazer vídeo de tal coisa. Aí eu vou correr para fazer vídeo. Aí às vezes o vídeo sai 9 horas. Também não gosto de soltar depois das 9, porque é difícil. Para mim, vídeo depois das 9 não vira. Meu vídeo eu gosto de soltar 7h30, 8 horas da noite. Para o seu canal é melhor esse horário, né? Porque você sabe que existe aquela taxa de clique, né? Sim, Você tem sim. que soltar o vídeo e aquela porcentagem da taxa de clique assistir para o YouTube recomendar teu vídeo, senão você matou o vídeo. Exatamente, exato. Matou o Tem vídeo. tudo isso, gente, não é só fazer. E essa Não. parte eu sou muito ruim. Sou ruim, ruim. Não Então eu entendo sou um nada cara disso. muito desorganizado com horário. Então eu também tô no término da construção da minha casa, tá pintando a minha casa, aí todo dia indo lá, levando lanche pro pedreiro, indo no material de construção, agora os pintores tá terminando a pintura, então eu tô bem, o canal para cuidar, então, mas eu quero achar um tempo, eu quero me organizar, eu quero fazer mais livros sim, meu desejo Ah, é tem tempo para tudo, né, Carlos? tudo. Carlos, nas suas considerações finais, você quer deixar uma mensagem para lá para o Brás, para os irmãos que estão voltando, que não voltaram? Agora é o momento. Se você quiser mandar uma mensagem para todos eles e falar também, fazer suas considerações finais. Olha só, esse processo que eu passei, né? Esse vale que eu passei do ano passado, de agosto do ano passado até esse mês de junho, para mim foi uma experiência muito grande, né? Eu acredito que isso vai servir de experiência para outras pessoas, tá? Tem erros, as instituições têm problemas, tem erros, tem corrupção dos ministérios,
existe corrupção. Felizmente. Só que existe o quê? Cristo. Porque se você for olhar, tudo bem, eu acho que é válido você criticar, mas você tem que fazer uma crítica dando uma sugestão dando uma sugestão e dando um rumo para a pessoa, falar, ó, então tem que fazer assim, assim. E eu tava só na crítica e não tava dando solução nenhuma. Então, as minhas críticas estavam sendo em vão. Então, o que eu digo? A minha experiência né, que eu tenho para passar para as pessoas. Congregue, olhe para Cristo, tá? Se você conseguir ficar destemplado, né? Porque as pessoas não gostam que fale desigrejado. Mas se você conseguir, você quiser, eu quero sair da igreja. Tome a decisão por si, não tome a decisão por ninguém. Se você conseguir ficar sem se congregar na tua casa, fique. Só que se você vê que você tá morrendo amigo, você precisa estar com outros irmãos, volte. Tenha humildade, né? Tenha humildade de voltar. Se humanize. Se humanize. Se você tem críticas à tua instituição, critique. Mas faça críticas que tragam benefícios, que possam construir alguma coisa melhor. Entendeu? Não olhe para esse, para aquele, porque não compensa. Eu fiquei olhando para muita coisa. Que nem eu fui congregar numa congregação esses dias, aí uma pessoa falou para mim, o irmão que tá pregando é muito fraquinho na palavra. Eu falei, olha, por eu ficar reparando esse ou aquele, defeito aqui, defeito ali, eu fiquei 1 ano parado dentro da minha casa sem congregar. Então congrega, erro tem mesmo, não adianta, entendeu? Carlos, só uma pausa. Você falou uma coisa importante. A pregação fraquinha. É interessante isso, né? Porque teve vezes e assim, umas mensagens nada a ver, sabe? Umas coisas tão desconexas para as outras pessoas. Para mim fez todo um sentido do que eu falei, do que eu comentei em oração, em pensamento, e eu estava me acabando de chorar, que o povo estava pensando que eu estava apanhando. E Deus falando comigo. Isso é muito perigoso, porque é gostoso ouvir uma palavra, como eloquência maravilhosa, ok, mas aquela palavra que você está desprezando pode não ser para você, mas para alguém está sendo o que ele pediu ali para Deus. Pode então, ser libertação de alguém. Exatamente. Então teve palavras que eu já vi gente, ai que horror, eu com o olho inchado de chorar, mas Deus, eu quase morri de tanto que Deus falou comigo. Tá vendo? Então, entendeu, pessoal? A gente critica, porque é coisa do ser humano, a gente gosta de conversar, e como é a nossa igreja, a gente sente nosso, parente, nosso, a gente tem a liberdade de falar, mas nesse sentido. Pode continuar, Carlos. Então, a questão é a minha experiência, né? Defeito tem, né? E você não pode deixar se envenenar. Porque que acontece? É lícito que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. O que a gente não pode deixar é que os pássaros façam ninho. Entendeu? E quando o diabo faz ninho na nossa mente, qual que é a tendência? De você ficar cego. Teve momento que eu tava... Foca só naquilo, no defeito. Só a gente naquilo. Esquece. Eu tava com tanto ódio no coração da instituição que as pessoas percebiam e eu não. Aí as pessoas pararam de vir na minha casa, aí as pessoas, elas não me procuraram mais. Eu falava, tá vendo? O povo me abandonou. Esse povo não tem amor. Só que era? O povo tava com medo de mim. Porque eu tava com tanto ódio no coração contra a instituição, que as pessoas falam assim, se nós for lá, ele vai tocar nós de lá, vai correr nós de pedra. E agora as pessoas, muitos amigos estão voltando. Por quê? Porque tá vendo que eu tô mais brando, tô mais manso. Então, gente, seja da Assembleia de Deus, seja da congregação, tem problema na tua igreja? Tem problema. Você não é obrigado a concordar, mas o teu compromisso é com Cristo. Entendeu? E ficar em casa sem se reunir é muito perigoso. Para mim não rola, gente. O conselho que eu digo por exemplo, o povo da congregação não costuma congregar em outra igreja. Mas como, por exemplo, São Paulo é grande, aqui, por exemplo, a cidade é grande. Se você não tá bem na tua comum, congrega em outra. Mas você não tá bem na tua Assembleia de Deus, vai em outro bairro, congrega em outra, vai em outro ministério. Mas não pare, não fique em casa, entendeu? Não desanime, não fique alimentando também mágoas e se envenenando, porque é isso que o diabo quer. Nós estamos numa reta final dos últimos dias e o diabo ele quer parar muita gente. Quanto mais pessoas ele conseguir arrancar dessa corrida rumo ao céu, ele vai fazer de tudo para arrancar a pessoa. Exatamente. Entendeu? E convida aí quem não conhece o meu canal, se inscreva no meu canal, serão bem-vindos. Como que é o nome? É Carlos Reinar.
E qual que é a origem do seu nome, Reinar? A origem do meu nome é um paquera. Chique? A origem do meu nome é um paquera que a minha mãe tinha, que ele chamava Carlos Reinar. Na juventude dela, ela era apaixonada por esse Carlos Reinar. Aí ela casou com meu pai e ela falou: eu vou colocar o nome da minha antiga paixão. Ai, meu Deus! Que segurança do seu pai! Ele deixou, que autoestima boa! Mas graças a Deus, sabe por quê? Porque tinha gente falando pra minha mãe colocar o meu nome de Aristóteles. Eita, senhor! Carlos Reinar é melhor. Você acha? Como que o povo vai me chamar? Se o meu nome fosse Aristóteles? Tinha que ser Ari, porque Aristóteles. Quase. Ai, gente, que live maravilhosa. Deus abençoe, Carlos. Amém. Deus abençoe sua família. Deus abençoe os irmãos lá da Congregação Cristã no Brasil. Você que se escandalizou, amém, não estava preparado para ouvir algumas coisas. Faz parte, tem males que vêm para bem. Eu penso que vai ser tudo para honra e glória de Deus. E se a gente se excedeu, até eu mesmo, se eu me excedi, eu sei que às vezes eu fico destemperada, né? Mas aí entra a questão de Pedro. Exato. Senhor, eu vou morrer contigo, Senhor, tal. Aí veio o soldado, pegou a espada, arrancou, pá, cortou a orelha do soldado. Jesus foi lá, não, Pedro, não é desse jeito. Pegou a orelhinha do soldado, colou de volta. E arrumou. Deus arruma. Se a gente bagunçou alguma coisa aí com as nossas Pedro foi lá, Pedro negou Jesus 3 vezes. E ainda Jesus, né, sentou com ele e falou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabe que eu te amo. Perguntou 3 vezes para Pedro. E Jesus ainda colocou nele a confiança, né? Sobre ti, então, edificarei a minha igreja e tal. Porque ele foi um apóstolo que começou o início, né, ali tudo. Então, Deus é cheio de misericórdia. E a gente erra. Mas por que Pedro errava? Porque ele amava muito o Senhor. E às vezes as pessoas não entendem que eu ouvia, por exemplo, muitas pessoas: irmão Carlos, o ancião de tal lugar fez isso, fez aquilo, e começavam a me envenenar, e eu comecei: não, vou fazer um vídeo criticando e tal. Mas por quê? Pelo amor. Porque eu sei que você tem amor na Assembleia de Deus, irmã Silvana. Sim, e você quer que muitas coisas na Assembleia de Deus melhorem. Sim. É como eu amo, se eu falar que eu falava nos meus vídeos, mesmo fora. Eu falei, eu tenho consideração, eu amo a congregação. Mas tem muitas coisas que precisam melhorar, entendeu? E a gente tá vendo que tá vindo essas melhorias, e tem pessoas que não querem dar o braço a torcer. E ver, não, tá melhorando. Tem pessoas que não. Tem pessoas que se revoltaram com a Assembleia de Deus, e mesmo que ela melhore positivamente em alguns aspectos, essas pessoas não vão dar o braço a torcer, não vão aceitar. É a mesma coisa que a Congregação Cristã no Brasil. Então, tudo que a gente faz, você grita, berra, você se explode. Nos meus vídeos já me excedi, já briguei, fiquei com raiva. Eu tenho muita raiva dos crentes da congregação que me xinga. Que vem xingar nos comentários. Aí eu fico irado. Eu tô pedindo para Deus me dar temperança, eu preciso de temperança. Sim. Mas eu também não tenho muito com comentário, não. Por isso que o meu é assim, não é privado, mas também não é livre. Porque, gente, eu tenho uma personalidade um pouco difícil também. Eu também tenho. E quem fala o que quer, ouve o que não quer, eu falo umas besteiras, eu me exalto. Sabe o que aconteceu? Eu tava com os comentários aqui do teu chat aberto. Aí eu vi um cara que comentou assim: esse é o nervosinho do YouTube, que deu patada nos inscritos. O que eu fiz? Peguei e tirei os comentários, não tô vendo nada aqui. Pra mim não ficar nervoso, porque me ataca dos nervos. Porque as pessoas acham que a gente tem que ter sangue de barata, tem que ser tapete. Não faz mal, Carlos. Você tem uma ideia? Olha, se eu tenho uma ideia, eu vou mostrar aqui um negócio pra vocês aqui. Espera um pouquinho, vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Gente, eu já fiquei um dia inteiro mal por causa de comentário. Eu já fiquei de cama. Eu sei. Você pensa que eu sei? Aqui. Olha o que o cara comentou. Carlos Reinar. Imagina, e colocou uns dinheirinhos, né? Imagina o dinheiro que rolou pra ele voltar. Parei um pouquinho, deixa eu abrir mais aqui. Eu não abri tudo. Aqui, ó. Tá aí, irmã Silvana? Imagine o dinheiro que rolou para ele voltar. Agora, será que ele vai sentar no banco dos pecadores? Será que ele vai perder a liberdade? Lógico que não. O Marsola deve ter jogado uma grana preta na mão dele. Ai, gente, vocês soubessem como isso faz. Fala, Carlos. Não, pra você ter uma ideia. Isso aí, o que acontece?
Aí eu desço o cajado, fico bruto com as pessoas dessa aí vem os caras, ai, nervosinho do YouTube. Eu não sou tapete de ninguém. A gente tem que ser humilde, mas também não posso ser tapete também, né? A pessoa entra no canal da gente, porque, por exemplo, o pessoal te enxerga só nesse quadradinho aí do celular ou do computador, sei lá o que for. As pessoas nunca comeram um prato de sal contigo. Eles não te conhecem. Eles não sabem que você é uma cristã, historiadora, mulher de Deus, mãe, profissional, esposa. Ninguém vê que eu sou um cara, que eu sou pai, eu sou um homem, eu sou um cristão, sou É um ser pai de humano, família, tem sou um ser sentimentos, né? humano. Aí as pessoas vêm e falam, eu nunca pus fé nesse cara. Eu não vou com a cara dele. Como é que não vai com a minha cara se tu tá me vendo aqui no YouTube? Por quê? Porque não tá concordando com alguma coisa que eu falo? É só não assistir. Agora, não vem comentar abobrinha nos comentários do vídeo, porque ninguém é obrigado a ouvir desaforo de ninguém. Ainda mais de pessoas É, que nunca te viram, que não te conhecem. mas normalmente os comentários mais assim vêm de pessoas que não seguem a gente. Caiu de paraquedas, né? Porque quem segue mesmo já há um tempo já conhece a Ó, nossa é que linha. nem esse cara que comentou, ele nunca comentou no meu canal, porque dá pra mim ver se ele já fez outros comentários. Ele nunca Eu fez não outros vi, não. comentários. Depois eu vejo. Eu Tem não vi, como ver. não. Ele, Ah, ele nunca comentou nada no meu canal. Você não sabe como que funciona, mano? É o seguinte, isso que você faz, por exemplo, um exemplo. Você vai lá no teu YouTube Studio, ah. você vai lá no YouTube Studio e tá lá em comentários, vai ter umas barrinhas lá, aí vai ter recentes, é tipo aqui, deixa eu ver aqui se eu acho pra te mostrar. Deixa eu achar aqui. Olha só, por exemplo, você vai no YouTube Studio, ó, tá aqui, ó. Você vai Uhum. nesses pontinhos aqui, ó o que vai aparecer. Publicados, Uhum. retidos, análise, não respondi, já respondi, e palavra-chave. No palavra-chave, tu coloca o nome da pessoa que te xingou, do perfil. Aí tu põe lá em aplicar, vai aparecer todos os comentários que essa pessoa fez no teu canal. Não sabia, Carlos. Então. Eu tô falando, gente, eu não entendo quase nada. Então Não essa pessoa nunca sabia. comentou nos meus vídeos, ele apareceu de paraquedas ali para me tirar minha paz. Então, Carlos, é o que eu estava falando, de comentários. Tem comentários das pessoas criticando, ai, nada a ver, não penso isso como você. Isso eu não ligo. Tanto que vocês forem olhar os comentários, eu deixo lá, normal. O que me ofende é quando eles não estão falando do negócio, do assunto que a gente falou, e sim vai falar a gente, afetando a pessoa. Eu não A tô moral, naquela. Eu não tô naquela estabilidade emocional do Caio Fábio, que ele deixa tudo aberto. Ele falou que nem olha, e se olha, aquilo não atinge ele. Eu não tô nesse nível, eu não tenho esse nível. Então, os comentários, quando não é sobre o que eu estou falando, e sim sobre mim, eles me atingem, que eu sou um ser humano. Né, e me atinge. Então, por que eu deixo assim? Porque é para não ver. O que os olhos não vê, o coração não sente. que Tem nem eu. vezes, Que tem nem eu. vezes que eu tô forte, eu consigo ver, mas tem vezes que não. Teve tempo que eu dava coraçãozinho em 500, 600, até 700 comentários. Ia lá, todos daram coraçãozinho. E tinha comentários maravilhosos, pessoas de idade, pessoas idosas. Eu tenho 74 anos, eu amo teu canal. Isso aí são coisas mais fofas de se ver, de se ler, né? Sim. Aí por causa daqueles comentários mais ácidos, eu Dá parei até de dar medo de coração. olhar comentário, gente. Tem vezes. Você já ficou assim, Carlos? Você Fevereiro do fica ano, assim, ó. fevereiro do Ó, ano passado, fevereiro do ano passado, eu fiquei quase uma semana de cama. parece que tira nossa força, nossa energia. Gente, tem Ó, comentário eu que parece que tava vem do firme, inferno. eu tava firme na congregação cristã no Brasil. Eu fiz um vídeo falando com um negócio lá e teve gente que não gostou, mas falaram que eu era o Satanás na igreja, que eu era o anticristo, que eu era o demônio, que eu era o diabo, que eu era um pecador, um adúltero. Olha só, Ai, faz falando tanto todo mal. tipo de lorota, sabe? Que eu tava condenado ao inferno. Ai, rapaz, eu fiquei tão mal que eu falo a verdade, não tive força. Isso foi o ano passado. Eu cheguei a ficar de cama, deitei, falei, não vou mais fazer vídeo. Aí fiquei Eu lá sei como moado, é minha isso. esposa dizia, levanta Gente, dessa por isso cama. que eu deixo os comentários, às vezes, não fica assim por causa disso, gente. Que eu tenho uma saúde a zelar, né? Uma vida Tem que uma saúde faz mental a mal. zelar. Exato, uma vida emocional, mental. Mas eu agradeço muito aqueles que gostam muito da gente, a gente nem acaba dando tanta atenção, Por porque a causa de gente fica comentários, destruído, por causa de destruído por causa dos comentários. outros.
por causa de comentários tóxicos, a gente deixa de ler e dá um coraçãozinho naqueles comentários que são importantes, que impulsionam a gente a continuar o nosso trabalho no YouTube. Sim, gente, pode ser figura pública, mas é ser humano, né? Normal. Né? Antes de ser figura pública, é ser humano. Pode criticar o que for, mas é a forma, né? As palavras que falam. É isso. Mas ok, gente, muito obrigada para todos que ficaram aqui, que assistiram essa live maravilhosa. Não sei se vocês gostaram, eu amei. Muito obrigada, Carlos. Eu sei que eu tomei bastante tempo seu aí. Capaz. O meu canal é insignificante perto do seu. Meu Deus, fala isso Imagine não. como que o seu toma tempo, né? Não, toma tempo de você. Eu não tenho isso no coração, não. O pessoal fala, você vai em canal pequeno? Vou em qualquer canal que me chamar, eu vou. Mas muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. A gente pode não concordar com tudo, mas a gente tem que manter o respeito um com os outros, o melhor relacionamento possível, que a vida já tem tanto problemas, para a gente ficar com atrito com coisas secundárias. Né? Então é isso, muito obrigada ao público, muito obrigada, Carlos, até uma outra live aí, foi muito proveitosa, paz do Senhor, paz de Deus para todo mundo. Amém, Deus abençoe a todos. Com Deus. Amém. Tchau, pessoal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.